Como sobreviver em tempos de quarentena? Beleza. Meu nome é Bianca, eu sou estudante de psicologia, estou no 5º período lá na UFMG. E. Tá. Bom, eu sou a Tímida. Sirlene, eu sou professora na Faculdade de Educação, na UFMG. Patrícia? Eu sou a Patrícia, eu trabalho na Rede Municipal de São Paulo, na Sala de Recursos Multifuncionais. Estou na rede há 23 anos. Estou trabalhando também no atendimento educacional especializado na Escola de Aplicação da Faculdade de Educação da USP e trabalho no Centro Universitário Sumaré também, além das disciplinas no curso de pedagogia, trabalho com atendimento educacional especializado com alunos com deficiência no ensino superior. Pronto. Eu sou a Isis Grace, e eu sou professora do AEE, tanto na rede estadual quanto municipal de São Paulo. Trabalho na sala de recursos, as duas redes. Bom, embora vocês falaram, né, comentaram que deixaram um pouco de lado acompanhar as notícias, né, que são notícias realmente trágicas, enfim, mas eu acredito que vocês têm acompanhado aí o que a gente tem visto, né, em relação a essas inúmeras manifestações referentes à modalidade de educação à distância ou ensino remoto, seja qual o termo, né, porque isso também é uma discussão muito complexa, né, o que é educação à distância, o que é ensino remoto, enfim. Então, eu acredito que vocês têm acompanhado essa discussão, né. Nós sabemos sobre as desiguais condições de acesso entre a população, né, entre a população de forma geral e entre os nossos alunos, sejam eles da educação básica, do ensino superior. Então, a gente entende, a gente sabe de tudo isso e estamos acompanhando tudo isso. Sabemos também dos desafios que são postos, né, às professoras, aos professores, né, aos alunos também, mas especificamente em relação aos professores, nesse momento que é um momento difícil, um momento complexo, né, um momento em que a gente precisa repensar o nosso papel, repensar a nossa função, repensar a forma de dar aula, né, porque em muitas prefeituras, em muitos estados, isso já está sendo posto como a única forma alternativa nesse momento, que é esse ensino remoto. Então, diante de tudo isso, diante dessas questões, diante desses posicionamentos que nós também, como professores, né, como professoras, temos que ter, a Prefeitura e o Estado de São Paulo, eu acho que foi um dos primeiros que aderiu, né, a essa dinâmica de ensino remoto. Eu tenho acompanhado um pouco na Prefeitura de São Paulo, porque eu tenho minhas irmãs com sobrinhos que estudam, então eu tô vivenciando isso, né, com elas, esse ensino remoto. Então, a gente gostaria de saber aqui de vocês, assim, um pouquinho, né, como é que está sendo esse universo, o dia a dia disso em relação ao atendimento educacional especializado. Então, como é que vocês estão pensando em formas organizativas? Quais as formas alternativas? Quais os encaminhamentos que vocês, como professoras do atendimento educacional especializado, professora que atende, né, diretamente os alunos com deficiência na educação básica e no ensino superior, como é que vocês estão fazendo isso no dia a dia? Patrícia, quer começar? Posso começar. Bom, então, tem sido um desafio muito grande, né? A gente tem aí, desde o início, mantido um contato com as famílias por meio dos grupos de WhatsApp, que a gente já tinha anteriormente, né? A gente já tinha esses grupos de mães, então a gente mantém um contato com essas famílias por meio
desses grupos, e eu acho que a família tem sido a grande parceira nesse momento, né? Mas, assim, elas têm tentado, né, também encontrar meios, porque a gente consegue ali uma comunicação por meio do WhatsApp, mas isso não significa que ela tenha acesso, né, a um computador ou acesso à sala disponibilizada pela prefeitura, que é o Classroom, né, e isso tem trazido ali alguns impasses, né? O que eu percebo é que a prefeitura se organizou sim desde o início, ela teve um movimento grande, ela se mobilizou, né, por meio da entrega daquele caderno Trilhas da Aprendizagem, mas só que com relação aos alunos com deficiência, não houve um planejamento, né? Então tá sendo muito improvisado, está sendo tudo muito improvisado desde o início. Então, por exemplo, o Trilhas, ele é para todos os alunos, mas só que os nossos alunos não são todos os alunos, né? A gente tem que pensar que os nossos alunos têm um plano educacional especializado, eles têm um plano individualizado, e isso significa adaptação curricular. E esse plano não tá sendo visto, eu acho. Assim, a gente tem improvisado situações para que o aluno não fique sem fazer algo, né? Então, a gente encaminha ali sugestão, eu encaminhei sugestão de jogos da internet, né? Jogos pedagógicos, eu encaminhei sugestão de atividades onde ele não precisava do trilhas, né? Pensando em materiais concretos, né, de encaixe, de montar, de construção. Então, essas sugestões a gente encaminhou. Mas não houve uma orientação, por isso que eu falo, não há uma política, né? Então, quando eu penso no Trilhas, nós já estamos fazendo hoje 2 meses, né? Mais de 2 meses aí de isolamento social, e há uma política, né, de acesso para todas as crianças, eu percebo que os nossos alunos estão abandonados, né? Então, não há uma política vinda da secretaria de dizer assim, o professor do atendimento educacional especializado, neste momento, tem que fazer. E isso me deixa muito preocupada, né? Eu estou falando da Prefeitura Municipal de São Paulo, tá? Assim, não estou falando da escola de aplicação. Então, a prefeitura, ela é muito grande, né? Então, precisa partir algo da secretaria. Isso precisa para poder apresentar ali situações, sugestões, um formato, né, para que todos os professores consigam trabalhar e tenham o apoio da gestão escolar, que também, eu não sei, né, se nas suas próximas questões você vai trazer isso, mas, por exemplo, eu tentei entregar atividades adaptadas para os alunos, porque a gente sabe dessa situação desigual e dessa situação de acesso ao trilhas, né, que não corresponde às necessidades dos nossos alunos. Então, eu falei que eu ia imprimir as atividades para os meus alunos aqui em casa, né, para entregar para as famílias. Eu não tive essa autorização. Então, isso me deixou muito, muito chateada, porque eu ia fazer tudo aqui em casa, eu comprei lápis de cor para entregar para as crianças dentro de um saquinho, sabe? E eu não fui autorizada. Por quê? Porque não há uma política, não há uma orientação. Então, os professores, eles tentam fazer um movimento, mas é tudo muito improvisado, né? Então, esse improviso também não proporciona política. Então, o que um professor está fazendo numa escola não tem condições de fazer na outra, não é uma política, né, na dimensão da rede municipal de ensino de São Paulo. Uhum. Agora, já na escola de aplicação, o movimento é completamente diferente, né? Não sei se você quer que eu fale da escola de aplicação. Pode falar. A escola de aplicação tem um movimento diferente, ela faz parte da rede estadual de ensino, né? Mas só que ela tem ela segue o projeto da Faculdade de Educação. Então,
ela não segue o padrão das escolas estaduais, por exemplo. Depois eu quero até escutar, né, a colega falando um pouquinho como está acontecendo na escola estadual. Mas na escola de aplicação a gente tem ali um grupo de trabalho, então esse grupo de trabalho desde o início estava muito preocupado com os alunos, a gente tem contato direto com as famílias desde o início, né, um contato mais íntimo com as famílias. Recentemente nós encaminhamos um questionário, né, para as famílias responderem, um questionário online para as famílias responderem, para a gente saber quais são as melhores atividades que eles estão ali conseguindo realizar, né, essas atividades adaptadas, e os professores semanalmente enviam atividades adaptadas para essas crianças, pensando nas necessidades e no plano de atendimento educacional especializado. Então, há um movimento completamente diferente, que eu acho que ele é proporcionado pela própria... pelo próprio ambiente de escola de aplicação, que é outro que não uma rede municipal de ensino, onde é muito maior, né, a dimensão é muito grande. Já no ensino superior, né, a experiência que eu tenho, assim, com os meus alunos com deficiência, o meu aluno que ele tem síndrome de Down, a gente tem um apoio muito grande da família, e ele também, apesar da síndrome, né, ele tem algumas dificuldades de interpretação, mas isso a gente vai ali trabalhando, e ele tem conseguido alcançar os objetivos e tem apresentado as metas ali estabelecidas para ele. Agora, com relação aos nossos alunos surdos do ensino superior, que foi o grande impasse, né, nesse período, e que o que eu tenho feito com eles, porque eles não tiveram um intérprete de Libras no ensino remoto, né, então a professora, ela deu continuidade às aulas por meio do ensino remoto, com aplicativos, e esses meninos não tiveram acesso a essas aulas porque eles não tinham intérprete de Libras. Então, eu tenho ajudado, né, a gente agenda um horário toda semana e a gente tem ali conversado um pouquinho sobre as matérias que as professoras estão postando, né, no ambiente virtual de aprendizagem. Então, isso também eu vejo que eu ainda consigo, eu falo, né, eu percebo um abandono, né, então, por que ele não teve esse acesso ao intérprete? Então, isso também me deixa muito chateada, porque não está considerando a necessidade dessa pessoa com deficiência. É isso. Isis? Bom, como eu disse, eu vivo duas realidades, né, do Estado e da Prefeitura. Eu vou tentar ver se eu falo separado de uma rede e outra, mas eu acho que é possível que em alguns momentos eu misture as ações, mas que está acontecendo um pouco diferente. No Estado, a gente recebeu um documento orientador, né, então vem um documento bem longo, e aí vem um documento orientador para a gente, e aí na parte do AE, esse documento, ele faz uma orientação, que na verdade é como a Patrícia estava dizendo, né? Nem as pessoas que estão lá em cima, né, coordenando isso, sabem o que fazer com a gente. E aí a gente também fica preocupado, assim, claro que no começo pensa, nunca trabalhei desta maneira, e eu fiquei assim, eu não sabia exatamente o que solicitar para ser feito em casa, né? E aí esse documento orientador, ele pediu para a gente fazer um levantamento com as famílias dos recursos disponíveis que ela tinha. Então, foi a primeira coisa que a gente fez, foi um levantamento com essas famílias, né? Eu, por exemplo, eu tenho, no geral, entre prefeitura e estado, eu atendo 14 crianças. E aí, no levantamento, por exemplo, eu tinha que ver quem que tinha impressora, quem tinha computador, quem tinha celular, quem tinha Wi-Fi, e quem não tinha, se utilizava a internet dos dados da operadora, né? E aí a gente chegou assim,
Impressora, eu estou falando de um rol de um total de 14 alunos, né? Não da rede toda, mas desses 14 alunos. Impressora, por exemplo, 93% não tem impressora dos meus alunos. 93% não tem impressora e 1% tinha impressora. Tinha não, tem, desculpa. Do computador, 64% não tem computador e 36% tem o computador. Celular, 100% tinha o celular. E aí, quando eu falo no celular, o celular que pudesse estar disponível para a criança estudar, porque às vezes a criança não tem o celular, mas alguém da família tem e fala, não, esse celular pode ser utilizado para a criança para fazer as atividades. Então, 100% dos meus alunos têm o celular. Wi-Fi, 21% tem acesso ao Wi-Fi. Não, desculpa, 21% não tem Wi-Fi. 21% utiliza os dados da operadora. E 79% tem Wi-Fi em casa. Então, eu trabalhei dentro deste número. Na hora, quando eu fui pensar em atividades, eu pensei em algumas atividades para quem tinha o computador e pensei em algumas atividades para quem só tinha o celular, né? E outras atividades que fossem mais, assim, vamos dizer, mais globais, com recursos que a gente pensava, não, em casa a criança vai ter a colher, por exemplo, então vamos fazer alguma atividade que envolva talheres, sabe? Fizemos assim. Então, o primeiro passo foi fazer esse levantamento com as famílias. O segundo era começar a orientação com os professores quanto à adaptação curricular. E uma das coisas que nos foi colocada é que este aluno, ele precisa continuar tendo acesso ao currículo. E aí a gente foi para o trabalho colaborativo, né, articulado junto com a equipe gestora e professores. Então, já começamos a pensar nessa questão também. Depois a gente foi proposto também que, além das atividades de acesso ao currículo, nós, professores do AE, também elaborasse atividades voltadas para a estimulação de habilidades, de percepção corporal, comunicativas, motoras. Então, que a gente pensasse em atividades desse cunho, né, e também acompanhasse essa família e orientasse a família com relação à aplicação das atividades. Foi proposto também reorganizar o planejamento de aula, utilizando as estratégias de ensino acessíveis para esses estudantes. Então, nós tivemos que repensar toda a nossa maneira de discutir isso e das nossas estratégias pedagógicas com este aluno. E manter um canal digital. Então, a gente tinha que encontrar uma maneira, um canal digital para acompanhamento para esses alunos e fazer parceria, com plantão de dúvidas, tudo isso. No nosso caso, a gente sempre faz isso junto com a família, porque às vezes com a criança sozinha não dá, né? Algumas crianças, a mãe até consegue, organiza ele lá no cantinho sentado na frente do celular e eu consigo articular com as crianças. Outro eu faço com a mamãe do lado, acompanhando, ou às vezes um irmão, né? Isso que você acabou de relatar é na rede estadual. Isso, esse documento orientador, mas que até aí para a prefeitura foi igual. Uhum. Apesar da gente ter recebido um documento tão formal, assim, nesse passo a passo do Estado, eu fiz a mesma coisa. Essas mesmas ações que eu tive que fazer no Estado, eu tive que fazer na prefeitura, né? A primeira coisa que foi falado é o trabalho colaborativo. No início, na prefeitura, nas primeiras semanas, eu não dava atividades com foco no currículo. Eu elaborava atividades mais de estimulação mesmo. Depois veio trilhas. Quando veio trilhas, eles começaram a dizer, não, tem que usar o trilhas. E aí, o que a gente fez? Eu segui com a adaptação curricular. E aí, o que eu fiz com relação a isso, a adaptação curricular? Na verdade, eu fiz a mesma coisa que eu faço quando eu estou no presencial. Eu continuei. Eu só transformei tudo isso para o digital. A minha prática de trabalho colaborativo com o professor, com relação às adequações curriculares, eu segui fazendo o que eu já fazia. Só que eu tive que transformar isso para a ferramenta digital. Então, eu trouxe tudo isso para o digital, né? E aí, a gente continuou fazendo isso.
E aí, essa adaptação curricular, eu vou explicar no Estado como ficou estruturado essa articulação com o professor. Então, o que a gente faz? Foi feito uma reunião, então, o coordenador, ele organizou uma reunião por setor, então ficou eu, junto com os professores que têm alunos que eu dou aula, né, porque aí a gente focou o assunto. Nessa reunião, a gente fez alguns combinados. Então, o que o professor faz? Eu tenho um plano, a gente chama de plano de adequação curricular, e aí esse professor, ele coloca lá qual é a temática que ele vai trabalhar com esse aluno, quais os objetos de conhecimento, quais são os objetivos, ele trabalha. Aí esse professor envia tudo para mim por e-mail, junto com as atividades propostas, né? Aí eu olho, eu pego essas atividades propostas e faço uma adequação para este aluno. E aí a adequação, quando eu faço a adequação, ela é disponibilizada de duas maneiras para este aluno. Tanto na versão impressa, como numa versão digital que ele possa fazer, por exemplo, no celular. Então, eu utilizo, por exemplo, o Google Forms. Sempre alguma ferramenta que a criança consiga acessar no celular. As atividades impressas, quando o aluno ele não tem, não consegue, que assim, a maioria conseguiu acessar via online. Outra coisa do Estado que é diferente da prefeitura, que aí isso diminuiu bastante a parte do recurso. No aplicativo Meet, o aluno tem acesso ao aplicativo e acesso ao o Google Sala de Aula. E esse acesso ele é subsidiado pelo governo, então não utiliza os dados do aluno. Então, na verdade, eles conseguem acessar, mesmo quem não tenha a internet, ele acessa porque esse acesso está subsidiado pelo governo. Então, essa criança ela tem acesso às minhas atividades online por conta disso. Então, nenhuma fica sem. Claro que há suas dificuldades, mas ficar sem nada, elas não ficam. Na prefeitura, como que é feito esse movimento? Também, esse professor, ele pega os dias lá e fala, essa semana de história eu vou trabalhar essa parte do Trilhas, eu faço essa adequação. E aí eu disponibilizo. Na minha escola, eles se organizaram, o diretor se organizou de uma maneira que as atividades expressas, os pais que não têm condições de acessar via online, tem um dia certo que as famílias passam lá e retiram essa atividade. Então, é isso. E aí, toda quinta-feira, no estado, toda quinta-feira, o professor me envia o plano, aí eu tenho quinta e sexta para fazer as adequações. Na segunda-feira, eu encaminho isso para a família. Como que é o atendimento com o aluno no estado? Eu faço pelo Google Meet. Então, eu faço 2 atendimentos, 2 vezes na semana, individual com o aluno. Então, eu entro no Google Meet junto com a criança, a atividade que a criança tem na mão dela, eu tenho no meu computador, eu compartilho minha tela com ela e eu vou resolvendo as questões, fazendo a atividade junto com a criança. Porque no começo, a gente fazia para a família fazer. E a gente começou a ter muito problema. Porque tinha família que não quer. Eu sei que há famílias que não têm condições, mas eu tenho aquela família que ela fala, eu não quero. Ela não tem paciência com a criança chora, enfim. E aí essa mãe, ela começa a não atender as ligações, né? Porque ela fala, professora, eu não consigo me organizar, ele não para, ele não aceita minha explicação. Claro que isso, a estrutura que eu cheguei agora, a gente fez um monte de teste, né? Que não foi dando certo. Eu fiz várias tentativas de um monte de coisa que não deu certo. Mas teve uma vez que eu tive que mandar uma historinha para a criança. E aí eu pedia sempre para alguém da família ler. E aí eu, experimentando várias possibilidades, eu consegui gravar minha voz, eu lendo a história. Gente, foi muito legal, porque eu tenho uma criança com autismo que ela ouvia a história só pela metade. Quando ela tocou lá, entrou no sistema lá, da atividade, clicou e ouviu a minha voz, ela ouviu a história inteira.
E aí a irmã dele me escreveu e falou assim, professora, o meu irmão ouviu a história todinha porque ele disse que era a tua voz. E aí eu vi a importância dessa criança saber para quem e para onde ela está enviando a atividade. Porque às vezes a criança ela não tem noção que eu estou olhando aquilo online. Ela não tem, então é como se ela estivesse conversando com uma máquina. Quando eu comecei a gravar, eu lendo a história, eu lendo as questões, eu tive um rendimento, eu tive um ganho na interação com essa criança, porque foi a minha voz. E aí que eu fui melhorando isso até que eu cheguei agora na questão do Google Meet, que a gente tem disponibilidade agora, né? Foi disponibilizado para a gente. E aí eu comecei a perceber que essa mãe não conseguia montar a rotina. O que eu converso com a mãe? Mãe, só preciso que você organize um espacinho para a criança sentar e fique por perto, né? Que eu não posso fazer tudo isso sozinho. E fica por perto, eu até brinco com a mãe, fica com ele aí, porque se ele sai, eu não consigo segurar ele, mas o restante eu faço. E eu venho conseguindo fazer isso. Então eu vou conversando com a criança, mostrando a atividade, e aí ela vai ou preenchendo isso na folha dela, ou fazendo no próprio celular, e aí eu consegui um ganho com isso, porque eu faço isso diretamente com a criança. Aí não é mais a família agora que faz. Eu só preciso que a família organize o tempo ali. E eu faço isso 2 vezes. Cada aluno, ele tem 2 atendimentos individuais por semana e 1 no grupo. E aí eu faço uma atividade em grupo. E essa atividade em grupo, eu coloco todos online, colegas, junto com o professor da sala regular também, para continuar na interação e ter um vínculo ali com a criança. Então é praticamente isso, no estado. Na prefeitura não foi permitido a gente utilizar o WhatsApp com a família. E aí, não dá. Então, assim, na prefeitura não foi permitido, e aí o meu contato com as famílias na prefeitura é menor. O contato direto com a família é menor, porque ele é feito mediante a escola. Então, a família procura a escola me passa a demanda, eu oriento a escola orienta a família. Então, eu não faço um atendimento direto com as famílias do jeito que eu faço no estado. Por quê? Porque não foi permitido o uso do WhatsApp. E o primeiro recurso que eu tinha disponível com essa família é o WhatsApp. Uhum. E aí, foi permitido. Então, como que eu faço? Eu faço de forma indireta mesmo. A minha articulação ela é mais restrita com os professores e com a gestão. E o contato direto da gestão que faz, tomando cuidado com relação à comunicação e à entrega de material. Que eles têm acesso... Oi, Isis, cortou um pouco aí a sua fala no final, mas eu acho que deu para entender que o contato, você estava dizendo que o contato pelo WhatsApp seria uma forma de facilitar aí essa interação com as famílias, e isso na prefeitura não foi possível, né? Isso. Não, isso, só que não é na prefeitura 100%, tá? Tá. Seriam algumas escolas. É que assim, a gestão da minha escola, ela seguiu à risca as orientações previstas em legislação, e lá não constava o WhatsApp como um recurso oficial. E aí não foi permitido usar. Eu sei que algumas escolas usam, porque você conversa com outros professores, mas não a instituição que eu faço parte, eu não posso utilizar o WhatsApp com a família. Tá. Eu acho que, antes de passar para a Bianca, para ela, se ela quiser fazer alguma questão, mas eu acho que tem alguns pontos muito interessantes que vocês colocam, né? Então, e aí já inclusive entrando aí nas questões dos principais desafios, né, postos por essa situação, vocês acabam falando um pouco sobre isso, né? Eu acho que a questão do acesso à internet, a questão de ter esse ambiente organizado para que essa interação seja feita, né? O próprio acesso aos equipamentos que possibilitam essa interação, então são alguns aí pontos que foram levantados por vocês, né? Desse acesso à plataforma, enfim, que são situações que não envolvem somente os alunos da educação, o alunado da educação especial, mas
envolve a todos os outros alunos também, né? Mas vocês, ainda assim, com esses desafios e possibilidades que vocês também na fala já foram aí colocando essas possibilidades, então, trabalho em parceria, né? O trabalho em colaboração com o professor, essa parceria com a família, né? Que a Patrícia colocou isso, a Isis também, né? Apontou isso embora haja famílias que não conseguem dar conta dessa realidade, e aí por N motivos, né, por N situações, que não conseguem atender a esse desejo desse ensino remoto nesse momento, né? Por outro lado, a gente tem aí um número de famílias que estão fazendo essa parceria com vocês, pelo que vocês estão dizendo. E aí, eu acho que algo importante, quando vocês colocam essa interação, o quanto essa interação do aluno, quando ele vê vocês, a Isis deixou isso muito claro, né? Quando o aluno ouve a voz da professora, quando o aluno vê os colegas ali juntos, eles vê a professora, né? Quando a Patrícia se reúne com os alunos do ensino superior, os alunos surdos, que não estão tendo, né, esse acesso por falta de um intérprete de Libras, por exemplo, e quando ela entra em contato, interage com esses alunos, eu queria saber de vocês se nesse sentido, qual que é a opinião de vocês em relação a esse ensino, nesse momento, né, pautado basicamente, unicamente pelos conteúdos, ou uma interação que aproxime, nesse momento de distanciamento social, mas que aproxime as pessoas como pessoas, né, que têm aí seus desejos, as suas angústias, as suas inquietações. Como é que vocês estão trabalhando com isso? Como é que vocês estão, digamos, balanceando essa relação do trabalho com conteúdo? Vocês deixaram isso claro, vocês trabalham, né, com essa adequação curricular, enfim, mas a gente também percebe que tem esse outro lado, que é o lado de conversar com a pessoa, de ver a professora, de ouvir a voz da professora. Como é que está sendo essa relação? Posso falar? Pode. Então, eu acho que é o melhor momento, né? Eu falo com os alunos por meio do WhatsApp, né? Olha as diferenças, por isso que eu falo de falta de política, né? Eu falo com os meus alunos por meio do WhatsApp, né? A gente conversa com este aplicativo, WhatsApp vídeo mesmo, né? Então, eles me veem, e esse é um recurso fácil para as famílias, porque elas conseguem ali, elas conhecem esse recurso, então isso tem proporcionado uma riqueza de contato, né? E elas gravam vídeo das crianças fazendo a atividade, ou se não, a criança brincando aquelas que têm computador, né? Que são pouquíssimas. É um número muito pequeno das crianças que têm computador em casa. Na Prefeitura Municipal de São Paulo, eu atendo 19 alunos, né? A escola é uma escola bem grande, e assim, o número é muito pequeno, né? Então, relacionado né, a vulnerabilidade social é grande. Eu sinto falta de algumas crianças, parece que elas estão perdidas para mim, e esse sentimento é muito ruim. Mas, enfim, esse momento eu acho que é o melhor do dia, né? Ver as crianças, faz bem para elas e faz bem para mim também, né? Uhum. Então, isso é muito importante. Na escola de aplicação, eu tenho feito um trabalho mais colaborativo com o professor, então são eles que conversam com os alunos, né? Então, essa adequação curricular é isso que eu vou trazendo um pouquinho. Olha, Patrícia, o que você acha? Você acha que dá para ela fazer? Você acha que dá para ele fazer? Então, mais ou menos é isso que a gente tem trabalhado na escola de aplicação. Eu não vejo os alunos da escola de aplicação, porque lá o modelo é do trabalho colaborativo, né? Não tem sala de recursos multifuncionais para atendimento na escola de aplicação, tá? É um trabalho colaborativo com o professor.
Então, mas também estou no momento de entrar nesse momento de sala, né, que elas fazem uma grande reunião. Então, eu estou caminhando para entrar nessa grande reunião da sala junto com as professoras. Agora, na Prefeitura Municipal de São Paulo, eu tenho utilizado o WhatsApp e a gestão da minha escola não tem se colocado, né? Então, está sendo complicado, é como eu vejo uma invisibilidade das crianças com deficiência para a gestão da minha escola, em particular. E isso, eu digo que essas crianças são realmente invisíveis para eles, é o que eu sinto, e isso tem sido muito, muito ruim. Então, é um trabalho muito solitário. É lógico que na prefeitura eles colocaram aquele, como é que chama aquele aplicativo Teams, né? E aí eu não tenho acesso ao Classroom, né? Nós, do atendimento educacional especializado, não temos acesso ao Classroom. Então, por meio desse Teams, eles abriram lá um espaço de arquivo nos grupos, onde eu coloco as sugestões de atividades, né? Então, realmente, é um trabalho colaborativo com o professor, mas com relação ao aluno, é um trabalho que eu tenho feito solitário, não tem orientação, é um trabalho que cada professor tem realizado, né? Certo. Não tem uma orientação da diretoria, olha, você vai falar com o aluno, né? Igual no estado, tem o Google Meet, né? Olha, você tem que separar um horário, né? Não, a gente vai adaptando uma vez por semana, a gente coloca um horário e conversa com essas crianças e com essas famílias. Então, mas é ótimo, realmente é muito gostoso, tá? Isis, e você, está balanceando isso como? Esse contato e essa atividade curricular? Bom, então tá assim, o que eu faço, né? No meus atendimentos online, então, no individual, eu faço, quando eu faço o atendimento individual, eu faço com relação às atividades curriculares, né? E quando é o momento de grupo, a gente faz atividades interativas, né? Então, a gente faz brincadeiras onde todos participam, assim. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando as cores, eu falo, próximo desafio, quem consegue trazer um objeto azul que tem dentro de casa, e cada um traz o seu. Então, a gente, né, vai fazendo umas brincadeiras, assim, para deixar aquilo animado. Eu tenho uma mãe que ela fala assim, o Luan fica até ansioso. O meu filho fica ansioso, porque não vê a hora de ver os desafios que vão fazer. E aí, eu sempre vou dosando isso, né, para também não ficar aquilo maçante, né. Por exemplo, quando eu estou na parte de conteúdo, que eu observo no vídeo que minha criança está começando a baixar a cabeça, que está começando a deitar na mesa, sabe assim? Eu mudo, eu faço uma conversa, tal. E assim, eu sempre vou buscando dentro do atendimento com a criança coisas de interesse dele para criar aproximação. Por exemplo, eu tenho uma criança com autismo que ama animais, ela ama. E eu não tenho animais em casa, né? E aí o que eu fiz? O gato da vizinha pulou aqui em casa, eu passei um tempo filmando esse gato, né? E depois coloquei no vídeo pra ele, olha quem apareceu na minha casa. Nossa, quando ele viu que eu tinha um gato também em casa, como ele tem um cachorro, ele ficou super animado. Então, eu vou estreitando essa coisa da interação de maneira assim, olha, algumas coisas entre a gente são parecidas, entendeu? Eu tento buscar aproximação. E sempre que todo final da aula, todo final de atendimento com o aluno, eu converso com a mãe. Eu falo, chama a mamãe, eu chamo o papai, chama quem tá aí, né? Então, às vezes, vem o irmão, vem todo mundo da família pro vídeo. E aí eu sempre dou um feedback para essa família de como foi. E aí, neste momento, essa mãe, ela acaba conversando mesmo. E aí ela fala coisa do dia a dia dela. E aí eu deixo um tempo também para ouvir essa família. Então, eu faço de tudo para que isso não fique muito quadradinho, sabe? Ó, eu entrei para resolver 3 exercícios, terminou, tchau. Não. Eu escuto essas histórias, né? Coisa que às vezes a criança quer contar,
do dia dela que ela fez, eu dou um espaço para isso mesmo, do bate-papo, e a mãe participa junto, sempre quando é possível, né? Ela conta, então, a mãe, às vezes ela fala assim, ai, professora, que pena que não tem um atendimento psicológico para a mãe. Porque o que eu observo nas minhas famílias? O único contato profissional que essas famílias têm é o professor. Ela não tem mais contato com nenhum outro profissional. Ela perdeu, porque todos os outros profissionais, claro que tem a sua demanda, eles fazem um atendimento mais diretivo. Então, assim, se essa criança passava no CAPS, os profissionais que atendiam essa criança, ele faz um atendimento mais para remediar a situação, né? Agora, essa aproximação, eu observo no meu grupo, que o único profissional que essa família tem é o professor. Para ouvir, para tirar suas dúvidas, ou para conversar, enfim, é o professor. Então, eu não limito, assim, às vezes a mãe fala assim, professora, eu queria ter te enviado mensagem, mas você está ocupada, porque você trabalha muito. Eu, não, mamãe, pode enviar. Se eu não responder na hora, eu respondo depois. Então, eu deixo ela livre também, não deixo ela fechada dentro do horário de atendimento, sabe? E, claro, se eu posso responder ela ali, eu respondo. Se eu não posso, eu explico. Mamãe, daqui a pouco eu te respondo. Mas eu não deixei a minha família desassistida. Então, praticamente, eu fico com o meu canal aberto o dia todinho. Eu só fecho ele para dormir. Por conta disso. Porque eu sei que a minha família, ela não está tendo o apoio de outros profissionais. Então, ela conta com o professor. Ela coloca toda a expectativa dela em cima do professor. E a gente vai fazendo dentro da possibilidade. Claro que na rede da prefeitura, como eu expliquei, o meu trabalho é colaborativo e é mais voltado com o professor. Então, toda essa dinâmica mais estreita é o professor da sala regular que faz com a família. Já no estado, não. Eu tenho acesso direto, então eu faço isso. Então, nas primeiras semanas, eu senti esse vazio, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Agora não. Agora eu tenho mais liberdade de quais recursos eu posso usar. As famílias já se acostumaram com o uso de alguns recursos, né? Então elas foram aprendendo a utilizar recursos novos, porque a gente foi também ensinando. Porque assim, teve orientação que a gente fez via telefone mesmo. Ligava, igual a minha escola, ela tem uma lista de alunos que o pessoal da secretaria liga e faz a orientação via telefone, não via e-mail, não via WhatsApp, via telefone, tendo em conta a dificuldade dessa família. Sim. Então, a gente, no começo, fazer isso. Acho que agora deu uma melhorada. Tá o ideal? Não tá, gente. Não é o ideal. Mas também não estamos fazendo de tudo para não deixar essa família no vazio. Desamparada, né? O ideal, ele não tá. Mas essa dificuldade também tem no presencial, né? No presencial também tem essa dificuldade. E a gente vai tentando deixar ela diminuir as dificuldades. Essa entrevista continua na próxima semana. Esperamos vocês. Realização: Arte Diferença e Corpos Mistos. Apoio: UFMG.